Olá, querido amigo que nos acompanha aqui pelo grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. É com muita alegria que nós damos início ao nosso mini curso, um mini curso focado no nosso mês da Bíblia de 2020 e focado, claro, no livro do Deuteronômio. Um grande desconhecido das nossas comunidades, pouco trabalhado, pouco desenvolvido, mas eu garanto que será uma boa surpresa para a nossa fé e também para a nossa formação pessoal como cristãos. Eu me chamo Fabrício Catenassi, sou professor de teologia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e vou conduzir vocês nesse primeiro tema, uma grande introdução ao livro do Deuteronômio, já começando a conhecer algumas peculiaridades sobre ele. Vamos lá? Tenho aqui alguns slides que eu preparei para facilitar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Um primeiro ponto muito interessante, muito diferente, é que o livro do Deuteronômio é um dos mais citados no Novo Testamento. Isso significa que boa parte da fé do Novo Testamento trata-se de uma interpretação cristológica daquilo que o Deuteronômio traz. O que será que é tão importante no Deuteronômio para que ele seja citado 55 vezes no Novo Testamento, perdendo somente para o livro de Isaías e para o livro dos Salmos? O texto é tão importante que em Qumran era uma região próxima do Mar Morto, onde vivia um grupo em uma estrutura monástica, ali no tempo de Jesus, destruído com a destruição do templo na década de 70. E lá no século II, nós temos 25 rolos encontrados dedicados ao Deuteronômio nessa comunidade. O Deuteronômio, pessoal, fala sobre o último dia de Moisés, chegando nas planícies de Moabe. Isso quer dizer que estão quase entrando na Terra Prometida, a promessa está se tornando realidade, e é ali, nas portas da entrada na Terra Prometida, que nós nos encontramos com 4 grandes discursos de Moisés. São discursos de despedida e que refletem tudo aquilo que é essencial para que os israelitas entrem na terra, ou seja, qual coração é esperado para que o povo finalmente possa transformar a promessa em realização. É claro que é um texto de uma formação profundamente complexa, assim como o Pentateuco. E hoje nós vamos conversar também um pouco sobre como esse texto tornou-se o texto que nós temos em mãos aqui na nossa Bíblia. Ok? Quero apresentar brevemente nesse início alguns pontos do nosso curso. Quais temas nós vamos trabalhar? Para que você comece já a sentir o cheiro de churrasco e possa desfrutar desse curso junto conosco. Olha só. Nesse minicurso, esse nosso primeiro encontro é sobre a introdução ao livro do Deuteronômio. Logo após, já vamos discutir os temas teológicos do Deuteronômio, alimentando já um pouco mais a nossa espiritualidade. Depois nós vamos entender como o Deuteronômio é essencial para a fé israelita. E claro, vai ser também essencial para o cristianismo. Por isso nós vamos entender como o Deuteronômio se relaciona com os outros textos do Antigo Testamento e como o Deuteronômio também se relaciona com outros textos do Novo Testamento. Vai ser uma experiência bonita, eu acredito. Vamos começar conhecendo então um pouco do nosso texto. Inicialmente é importante falar sobre o título do Deuteronômio, que pode gerar alguma confusão e levar algumas dúvidas sobre o seu conteúdo. Na verdade, quando nós tomamos a Bíblia, lá no hebraico, o Pentateuco originalmente foi escrito em hebraico, nós não iremos encontrar um nome Deuteronômio. Como se chama então esse livro? Olha só. Originalmente em hebraico, o livro recebe como título Devarim. Devarim significa, estas são as palavras. Na verdade, Devarim significa palavras, mas o texto, no geral, no primeiro versículo, é um pouco mais desdobrado. Por isso, é costumeiro nós encontrarmos, dentro da tradição judaica, essa nomenclatura ao livro. Devarim, estas são as palavras. Por que, então, pessoal, que nós mudamos o nome do livro? Por que é que originalmente ele tinha um nome muito significativo, já que o texto mostra as palavras de Moisés prestes a entregar a sua vida e permitir que o povo entre na Terra Prometida? Por que nós modificamos esse nome? Bom, quem fez isso na verdade foram os tradutores da Bíblia.
Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego em um grande projeto de tradução em Alexandria, chamado Projeto das 70, houve uma pequena confusão com a tradução de um versículo. Olhe só, acompanhe aqui comigo. Deuteronômio capítulo 17, versículo 18, fala de uma cópia desta lei. E é lá na 70 que a cópia desta lei será traduzida como esta segunda lei. Isso, é claro, representa em boas partes como os tradutores enxergavam o Deuteronômio, já que nós temos um grande livro dedicado a leis anterior a ele no Pentateuco, que é o livro do Levítico, então se entende que o Deuteronômio é uma segunda grande lei, e por isso o texto acaba sendo traduzido como segunda lei. Isso pode fazer também com que alguns de nós interpretemos o Deuteronômio como uma lei secundária, ou seja, como uma lei de menor importância. Será? Já vamos conversar sobre isso. Finalmente, o nome Segunda Lei, ele reflete em boas partes a natureza do livro, que é uma incorporação de um material legislativo precedente, que já aparece em outros textos. O Deuteronômio, por exemplo, ele é uma interpretação do Código da Aliança. Uma parte do Deuteronômio, ele é uma recontagem, claro, com uma nova abordagem, do Código da Aliança, que aparece ali em Êxodo do capítulo 20 ao capítulo 23. Ok? Então já dá para entender que as questões são um pouco mais complicadas. Antes de nós falarmos sobre como o Deuteronômio se tornou esse livro, quais foram as suas etapas de redação, nós vamos entender como ele está colocado no conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, que estão aqui em tela para vocês, nós chamamos na tradição católica de Pentateuco, e eles são chamados pelo judaísmo de Torá. Nós vamos entender um pouco melhor sobre o que significa a Torá no nosso próximo vídeo. Mas é importante que o Deuteronômio seja entendido no berço de todo esse conjunto de produção tão essencial para o mundo judaico e depois para o mundo cristão, chamado lá no Novo Testamento de lei, que é uma tradução do termo Torá, uma das traduções possíveis. Torá para o judeu ele é muito mais um caminho que se faz do que uma lei impositiva que serve como uma baliza de punição. Por isso muitos preferem traduzir Torá como instrução. Entretanto, em alguns momentos a gente precisa necessariamente traduzir como lei. Vamos acompanhar então cada um dos livros do Pentateuco para resgatar um pouquinho da história deles e entender como Deuteronômio entra no bojo de toda essa produção literária. Vocês conhecem com certeza o texto de Gênesis. São textos de tantas traduções populares que são muito famosas. Nós trabalhamos na catequese, a nossa liturgia também lê bastante Gênesis. E Gênesis, pessoal, é a história das origens. Conta em primeiro lugar, até o capítulo 12, como ser humano, homem e mulher, foram criados em um estado de um amor inigualável de Deus e como, por opção própria, afastam-se dessa terra prometida. Esse afastamento começa a tomar conta das relações familiares, com Caim e Abel, se espalha pela sociedade. Depois nós vamos ter o capítulo 6 de Gênesis, que fala de como a sexualidade humana também é tomada por esse afastamento de Deus. No capítulo 7, a sociedade se afasta de Deus e a violência se torna tão grande que Deus envia o dilúvio para tentar purificar o mundo e encontrar um novo caminho de vida. E, finalmente, no capítulo 11 nós temos a Torre de Babel, que mostra que toda a humanidade havia se perdido e a sociedade também, as grandes estruturas sociais, haviam se afastado de Deus. É ali no capítulo 12 que nós temos então a promessa acontecendo com o chamado de Abraão. E aí nós vamos acompanhando em Gênesis a história dos patriarcas, quando Deus promete a terra, promete dar a terra como herança, e Deus também faz uma aliança com Abraão e vai renovando essa aliança com os demais patriarcas. Após uma longa história de José do Egito, que mostra como o povo ser trabalhadores vão ser trabalhadores forçados ali no Egito, o Êxodo se abre com uma grande história de libertação. A gente conhece bem essa história, não é? E olha só quem começa a aparecer ali no Êxodo como um grande personagem que nós vamos acompanhar até o final do Pentateuco.
Moisés, pessoal. Olha que importante Moisés é para a fé do Antigo Testamento. 4 livros do Pentateuco narram as peripécias de Moisés e do povo israelita, passo a passo no caminho do deserto, na libertação, no caminho do deserto, ganhando um novo coração, descobrindo uma nova maneira de viver, que seria a maneira de viver mais honesta, justa, necessária para que a terra prometida ganhasse sentido no coração dos israelitas. É a partir de Êxodo, então, que nós nos encontramos com uma faceta fundamental de Deus. Um Deus que liberta, mas esse Deus que já se aliançou com toda a humanidade, também com as coisas criadas, faz uma aliança que tem como marca o Sinai, a lei. E essa lei fundamental dada por Deus, ela é a garantia que o povo vai se preparar para chegar até a terra prometida. Por isso, lá em Êxodo, nós vamos nos encontrar no capítulo 20, com os 10 mandamentos, e logo depois dos 10 mandamentos, um conjunto de normas de vida que devem orientar o povo. Finalizando o texto de Êxodo, em Êxodo a gente vai encontrar também o povo sendo colocado à prova, o povo murmurando, pecando contra Deus, alguns castigos vão aparecer, e é ali, naquela luta no deserto, para que o povo se entenda como o povo de Deus de fato, que a fé vai ser provada e vai cair na prova. O bezerro de ouro, no capítulo 32 até o capítulo 34, são a melhor mostra disso. Como o povo peca e se afasta de Deus. Mas Deus não desiste desse seu povo, continua fiel a eles, estando presente no meio do acampamento, na tenda do encontro, falando com Moisés, dando alimento, dando água, dando força para a caminhada. E nesse contexto se abre então o livro do Levítico. O livro do Levítico traz uma série de leis. Nós sabemos que essas leis, nós pensávamos na ideia clássica da interpretação do Pentateuco, que todas elas tinham sido escritas por Moisés. Hoje nós sabemos que essas leis são leis muito posteriores, refletem provavelmente a ação dos sacerdotes no exílio da Babilônia e na volta do exílio, mostrando como o culto deve ser organizado. E além da organização dos sacrifícios, do culto, também uma série de normas de leis de pureza e impureza. Nós abrimos então, no Pentateuco, um novo capítulo, que é o do livro dos números, ou de números. O povo se prepara para a marcha a caminho da terra prometida, vão sair do Sinai, onde fizeram aliança com Deus, e também ali o povo enfrenta novos desafios. A falta de alimento, a falta de água, mas no fundo, o que o povo experimenta é uma falta de ânimo e de fé em Deus. Por conta das rebeliões que eles fazem contra Deus, são condenados a 40 anos de peregrinação no deserto, onde eles devem se encontrar com um novo caminho de vida. E esses 40 anos de purificação e de preparação terminam no começo do livro do Deuteronômio. É ali então que nós estamos prestes a entrar na Terra Prometida. E é ali que o povo de Israel finalmente deve receber as últimas instruções para que a vida na Terra seja boa e bela. Ok? Em um sentido, então, geral, o Pentateuco desemboca no Deuteronômio como esse último dia da vida de Moisés, onde ele fala tudo aquilo que é essencial. O foco está na aliança feita com Deus, que não pode ser rompida quando o povo entrar na terra. E aqui a gente tem algumas coisas um pouco novas para discutir. Como eu falei, essas leis, nós atribuímos todas elas a Moisés. Entretanto, nós sabemos que o Deuteronômio, por exemplo, ele foi escrito quando o povo já está na terra. Experimenta a dureza da vida na terra, experimenta a pobreza de muitos grupos. Portanto, é necessário que ali na terra se resgatem leis que favoreçam a vida, que são necessárias para que uma verdadeira assembleia se forme, no qual todos cuidam de todos, e no qual, como vai dizer lá na frente Atos dos Apóstolos, não há necessitados entre eles. Como foi então que o Deuteronômio se tornou um livro? Vamos falar um pouco da história da composição do Deuteronômio. O Deuteronômio, pessoal, como nós falamos, a posição clássica é que Moisés o escreveu. Entretanto, hoje nós sabemos que o Pentateuco resgata tradições muito antigas, mas o seu processo de escrita é feito particularmente no exílio da Babilônia e na volta do exílio da Babilônia.
Entretanto, com relação ao Deuteronômio, nós farejamos alguns elementos que o conectam a períodos muito antigos da história de Israel. Que períodos? Quando Israel viveu uma monarquia dividida, ou seja, Israel estava dividido entre norte e sul, um reino no norte e um reino no sul. E lá no norte, quando o reino cresce, quando o rei tem uma certa tranquilidade de vida, quando se forma uma aristocracia ao redor do rei, o povo não experimenta desse crescimento. Então a pobreza cresce e cresce significativamente. Aqueles que deveriam cuidar desses pequenos que sofrem, zelar pela lei de Deus, em muitos momentos se esquecem dessa lei. Então surgem os profetas do norte para amparar o povo. Elias, Amós, Oséias, são todos profetas que lembram que a aliança feita com Deus implica o cuidado com a vida. É justamente nessas tradições do norte que nascem essas leis de proteção à vida que são guardadas no coração do Deuteronômio. Eu preparei um slide para falar um pouco sobre isso. Então nós temos essas afinidades com o Reino do Norte. Eu vou deixar aqui algumas citações para que você possa conferir depois com calma, pausar aí o vídeo e conferir. Por exemplo, comparando Deuteronômio 17 com Oséias capítulo 6. Ali nós vamos encontrar levitas e profetas que apoiam os necessitados e por isso, claro, constroem essas leis que protegem e favorecem a vida. Depois, o Reino do Norte é destruído no ano de 722. Portanto, todas essas tradições vão para o sul, onde está Jerusalém. E é ali no sul, que provavelmente no tempo de um rei reformador chamado Ezequias, se faz a primeira compilação do Deuteronômio como um livro. Entretanto, é com um outro rei reformador, após Ezequias, chamado Josias, que nós temos uma primeira forma dada para o livro. Olha só. Josias, lá no texto de 2 Reis, no capítulo 22, se fala que ele faz algumas reformas no templo e encontra ali o livro da lei, no meio dessa reforma. Esse livro da lei, em 2 Reis, capítulo 23, a forma com que ele é narrado e a estrutura das reformas religiosas de Josias são muito próximas desses textos de Deuteronômio que eu apresento para vocês. Essas leis se referem à centralização do culto em Jerusalém, ao combate à idolatria, ao combate à necromancia, ao sacrifício infantil e à necessidade da celebração da Páscoa no templo. Ou seja, parece que ali na época de Josias nós temos um núcleo do Deuteronômio já bem organizado. Provavelmente do capítulo 12 ao capítulo 26. Deuteronômio começa pelo centro, né? E as partes mais limítrofes são partes mais recentes, não tão antigas. Muito bem. Depois então dessa primeira formação, o Deuteronômio vai para o exílio da Babilônia e uma grande escola deuteronomista precisa no exílio resgatar algumas tradições históricas para explicar por que Israel perdeu. Por que Israel perdeu para os babilônicos e foi exilada. Grande parte da explicação dessa escola de pensamento está no fato de que Israel não foi fiel à aliança que havia sido feita por Deus e que é bem narrada em Deuteronômio. Portanto, lá no exílio aparecem textos históricos que falam dessa aliança com Deus, da caminhada no povo no deserto, do pecado em Cádiz Barneia, onde o povo é condenado aos 40 anos, e alguns elementos teológicos que aprofundam a visão da aliança e mostram por que essas leis são um presente de Deus para que a vida seja boa. E é interessante que lá no exílio também, provavelmente antes do exílio e no exílio se resgatam algumas tradições que falam da história dos reis e dizem que também os reis não foram fiéis à aliança. Deuteronômio, inicialmente, deve ser uma introdução a essa história, que nós chamamos de história deuteronomista, que envolve os livros que vão ali de 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, uma grande história que envolve também, inicialmente, Josué e Juízes, que mostram como o povo chega na Terra Prometida, se torna uma grande monarquia, mas essa monarquia não obedece à aliança feita com Deus e por isso são castigados com o exílio da Babilônia. Dá para entender que o tema do castigo é muito importante, né? Vamos trabalhar com ele já no nosso próximo vídeo. Finalmente, pessoal, na volta do exílio, nós temos também a última composição do Deuteronômio.
no período ali de Esdras e Neemias, que são o sacerdote e o administrador, respectivamente, que fazem esse processo de volta do exílio. Nós temos algumas adaptações do livro para que ele seja inserido no conjunto do Pentateuco, acrescentando o comecinho, Deuteronômio 1, e o final, Deuteronômio 31, 32 e o capítulo 34. Ok, pessoal? Finalmente, como o Deuteronômio foi estruturado? Quais são as partes que formam o Deuteronômio na sua forma final? Existe uma teoria feita pelo Mendenhall e o Baltzer, que falam que Deuteronômio ele segue o modelo de um pacto de vassalagem do Antigo Oriente Próximo. Como hoje em dia nós temos documentos que são padronizados, por exemplo, uma procuração, que começa ali com quem dá os poderes, quem recebe os poderes, quais são os poderes, também na antiguidade nós temos pactos feitos entre um rei forte, e pode ser um rei mais fraco, ou um outro homem que se torna vassalo desse rei. Os pactos de vassalagem, é claro, são feitos com a linguagem da violência. Ainda que eles peçam um juramento de amor para o soberano, por exemplo, é claro que eles são pactos de vassalagem, então isso envolve uma linguagem de violência entre aquele que domina e aquele que é dominado. E essa leitura também tem que ser feita com relação ao Deuteronômio, sobre isso nós vamos falar aqui no meio da nossa formação. Entretanto, um pacto de vassalagem é um pacto que implica um juramento de amor e de fidelidade entre duas pessoas. E esse elemento é interessante com relação ao Deuteronômio. Eu trouxe aqui alguns slides que mostram para vocês quais são as partes de um pacto de vassalagem e quais são as partes correspondentes no livro do Deuteronômio. Depois vocês podem ler com calma cada um desses slides e usarem eles para o seu estudo particular. O primeiro ponto é um preâmbulo indicando os nomes e os títulos do soberano, que tem um correlato aqui em Deuteronômio, capítulos 5 e 6. Um prólogo histórico que lembra os grandes acontecimentos feitos na história por esse bom rei, o que justifica, claro, um pacto feito entre as duas partes. Depois nós temos cláusulas de base, que são as relações estabelecidas pelo tratado, em Deuteronômio 5. Uma série de cláusulas gerais, básicas, necessárias, que estão ali em Deuteronômio, do capítulo 12 até o capítulo 25 ou o capítulo 26. Não sabemos bem. Finalmente, nós temos uma lista de testemunhas para esse pacto, bênçãos ou maldições que acontecem se o pacto for cumprido ou não for cumprido, e finalmente como esse documento do pacto deve ser conservado e quando ele deve ser lido publicamente para que todos tenham acesso a ele. Claro que há outras formas também de dividir o texto do Deuteronômio. Uma grande forma é por meio dos 4 discursos de Moisés. O primeiro grande discurso de Moisés, que vai do Deuteronômio 1 ao 4, introduzindo o livro, retomando a história da conquista, exortando a obediência, e um apêndice falando das cidades de refúgio no caso de assassinatos involuntários. Depois um segundo discurso de Moisés, grande, que vai do capítulo 4 ao 28. Essa é a lei que Moisés propõe aos israelitas, né? Aqui tem os 10 mandamentos, a obediência, Deuteronômio 6. Lembram do Shema? O Shema Israel, obedecer a Deus, trazer no coração, na mente, andando, sentado, as leis do Senhor, estão por aqui. E o Código Deuteronômico traz uma série de leis sobre inúmeros temas. Depois nós temos um terceiro discurso de Moisés, que celebra uma nova aliança ali em Moabe, antes de entrar na terra. E finalmente as últimas disposições e o anúncio de que Moisés iria falecer. Finalmente, no quarto discurso de Moisés, Josué é elencado como sucessor, se fala de como a lei deve ser conservada e lida, e nós temos um grande cântico e uma bênção de Moisés que antecede a sua morte, mas Moisés não morre antes de olhar a terra prometida, para saber que a promessa era real, verdadeira, e por isso vale a pena ser cumprida. Ok? Essa é a grande estrutura do Deuteronômio. Com isso nós fechamos essa primeira formação e já acenando para o nosso próximo encontro. Hoje nós vamos mergulhar na teologia do livro, que mostra o que é viver a liberdade, o que é construir novas relações, o que é a justiça que nos capacita a uma nova aliança. 4 temas serão trabalhados no próximo encontro.
A ideia de Deus e o povo escolhido, a ideia da aliança, a ideia da terra e a ideia da Torá. Você já tem as datas de cada um desses vídeos que serão postados no nosso canal aqui no YouTube e, claro, ficarão disponíveis para que você possa fazer um estudo mais aprofundado posteriormente, revendo os temas e também para que você possa partilhar esse estudo para a sua comunidade, para o seu grupo de WhatsApp, para o pessoal da paróquia, enfim, fazer a palavra correr. E é com isso que nós encerramos esse nosso primeiro vídeo, mas pedindo para que você fique atento, porque existe um caminho bonito de aliança a ser feito com o livro do Deuteronômio.